Bora. Lanche com panqueca americana. Panqueca americana. Vamos dar uma olhada aí pra ver essa receita. Thalita. Bora. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer com vocês uma receita que eu faço há anos e é super coringa, que são essas panquecas. Eu vou começar com ovos e eu vou deixar todos os ingredientes igual eu faço em todos os vídeos aqui embaixo, certinhos, mas saibam que eu tô fazendo a receita dobrada. Agora é hora de botar açúcar se você quiser também. Para cada ovo você coloca uma colher de sopa de açúcar. Tô colocando aí manteiga derretida, que agora eu aprendi a fazer, e um pouquinho de leite que se tiver gelado na geladeira é melhor esquentar para ele ficar na temperatura ambiente. Esse é aquele tipo de receita que não tem muito como dar errado se a sua textura ficou parecida com a que eu vou mostrar aí mais ou menos. Eu botei um pouco de sal e tô colocando a farinha de trigo aos poucos para deixar tudo bem homogêneo e não ficar aqueles bolos de farinha. Mas só uma observação, dá para fazer essa receita com várias substituições. Você pode substituir a manteiga que eu mostrei por margarina, o leite de vaca por leite vegetal e a farinha de trigo você pode substituir por um mix de farinha sem glúten. Fica aí a dica já pra quem tem alergia, pra quem não consegue, entendeu? Comer qualquer tipo de coisa. Fica aí uma variedade, já. Uma variação de ingredientes. Daqueles que substituem a farinha normal em bolo, por exemplo. E a receita vai dar super certo, desde que fique nessa textura aí que eu vou mostrar. Depois de misturada toda a farinha incorporada, eu simplesmente coloco o fermento, que é daqueles químicos para bolo mesmo, e a textura é essa daí. Ela não tá mega líquida, mas também não tá super grossa. Eu vou fazer numa frigideira que meio que tem umas formas para panqueca no meio. Se você for fazer numa frigideira normal, Ó, aberta, tenta isso aqui é evolução demais. Demais. O bagulho já sai no tamanho que você quer. Não, para. deixar a textura um pouquinho Para mais com isso. espessa, mas não deixa mais líquido que o que eu mostrei, senão vai virar uma panqueca daqueles crepes, assim. A ideia é que Essa essa seja uma manteiguinha, pá. panqueca estilo americano, que fica um pouquinho mais fofinha. E uma dica, você decide assim na sua cabeça o tamanho que você quer essa panqueca e coloca um pouquinho menos de massa ali visualmente, porque à medida que for esquentando, o fermento vai ser ativado e a panqueca vai ficar um pouquinho mais alta e um pouquinho mais O larga fermento também. E vai se você fazer colocar crescer. muita massa, vai acabar virando uma pizza de frigideira. Uma coisa que tem que prestar atenção é a temperatura do fogão embaixo. Eu tô fazendo nessa frigideira que é específica para panqueca e ela é bem grossa, mas eu sempre vou controlando a chama. Eu faço em fogo baixo e às vezes eu desligo. Eu sei que a panqueca já tá pronta do outro lado porque subiram umas bolinhas. Eu não sei se dá pra ver. A iluminação desse vídeo ficou terrível no fogão, gente, desculpa, Não, mas para. começaram a Ficou da hora. borbulhar umas bolinhas assim no topo da panqueca, dá pra ver? E aí já dá pra virar. Eu uso essa colher de silicone porque ela ajuda muito. E vocês viram que eu botei manteiga no começo, mas foi simplesmente pra ela ficar mais douradinha. Mas lógico, se você Não, não, mas pega aqui, ó. fizer numa frigideira antiaderente, vai Pega, pega. Que é isso? Nada. Não grudou nada. A massa tá espetacular. A frigideira ajuda também, né? A tecnologia aí. Mas, espetacular. Mano, aqui em casa gruda tudo aqui em casa. Nossa. Aqui em casa gruda tudo nas panelas. ser muito mais fácil não estragar as panquecas. Meio que a primeira leva é sempre de teste, normalmente dá errado. Botar uma gordura assim com manteiga ajuda, mas a frigideira é o que facilita mesmo. Essas panquecas têm um gosto muito neutro, então normalmente as pessoas colocam geleia, Nutella, calda em cima. Eu gosto muito de servir com fruta ou fazer com a fruta dentro. Aí eu tô mostrando pra vocês a banana, que eu tô cortando um pouquinho mais grossa do que de costume. Pô, não vai pôr uma Nutelinha para as crianças comer? Uma Nutelinha para fazer com fruta? E eu mergulho ela assim na massa pra fazer pra Rosa, por exemplo, que curte mais a fruta do que a massa da panqueca. Mas lógico, lembrando que a Rosa tem quase 2 anos, ela come quase de tudo, então presta atenção nos ingredientes da massa pra ver se seu bebê pode comer também, qualquer coisa substitui a receita. Pra fazer essas panquequinhas com a banana é super simples, coloca, Ah, vai fazer a panqueca com a banana dentro, agora que eu entendi. vira e tem que ficar virando, porque como dá pra ver, tem uma parte da massa que não encosta na frigideira, mas ela tem que cozinhar. Então vai virando, nanã, pra massa não ficar crua. E o legal dessa massa de panqueca é que você consegue fazer a massa tanto na noite anterior e fazer de fato as panquecas de manhã, ou fazer as panquecas deixar prontinhas e congelar, descongelar no micro-ondas ou na torradeira. Então eu acho bem prático. Para botar a fruta na panqueca pra Pô, imagina você chega na escola aí, os amiguinhos falam, ah, você trouxe o que pro lanche? Ah, minha mãe fez panqueca americana pra mim. Só. Só. Minha mãe só fez uma panqueca americana pra mim. crianças maiores ou para adulto, eu coloco a fruta direto na frigideira e cubro com a massa e é a mesma coisa, esperar borbulhar nessa parte de cima para poder virar a panqueca. Como eu disse, a lista de ingredientes vai ficar aqui na parte do box de informações, mas eu vou ficar devendo para vocês o rendimento da receita, porque depende muito do tamanho da panqueca. Mas saibam que o que eu vou mostrar para vocês aí, as crianças comendo, é o rendimento da receita dobrada. Eu queria ter feito para congelar, mas acabou que as crianças comeram tudo e tá tudo bem. Da próxima vez eu faço a receita quadruplicada. Uma outra forma de fazer essa panqueca, entre aspas, recheada, é botar um pouco da massa, assim, digamos 2/3,
botar por cima o que você gostaria que fosse o recheio, e aí cobrisse com um terço que sobrou da massa, que é o que eu tô mostrando aí. Coloquei um pouquinho de massa, botei Nutella como deu. Ah, não. Aqui, você tá doido. Porque eu só tinha uma colher aí. E botei um pouquinho de massa por cima. Aí aquela coisa, espera borbulhar e vira e fica uma panqueca bem recheadinha. Nessa próxima eu coloquei a Nutella e um pedaço de banana e cobri com o restinho da massa. E meio. Nossa. Aí eu botei Que é blueberry. isso, Dá pra botar Thalita? quase Que é qualquer fruta. isso? Só não é Bom legal botar aquelas demais. frutas que soltam muita água. Não botaria melão, melancia, Pô, abacaxi, morango solta laranja. O água, próprio né? morango solta muita água. Mas aí sem problema também. O que não der pra colocar de recheio, dá pra colocar de cobertura, fruta crua mesmo e tá ótimo. E como dá pra ver, as panquecas que foram recheadas tem a mesma quantidade de massa, mais o recheio, elas vão ficar um pouquinho mais altas. Eu prefiro assim, mas tem criança aqui em casa que prefere a panqueca sem nada pra botar uma geleia, Nutella por cima. Vai do gosto de cada um. Então, o resultado foi o seguinte: essas são as panquecas normais, sem recheio. Essas são as com banana, que eu coloquei a fruta no fundo da frigideira e botei a massa por cima. E essas são as recheadas com Nutella, banana, etc, que eu fiz. Pô, mas aí eu vou falar, quando eu morava na casa da minha mãe fazia panqueca, eu gostava de comer crua também, passava um requeijãozinho assim, papapá, e ó, dentro, esqueça tudo. Finalizei com um pouquinho da massa. As crianças são super acostumadas com essa receita. Eu fazia de café da manhã, quando eu estava na Rússia. É que eu parei de fazer, mas mandava de lanche. Essa aí a Rosa pegando as panquequinhas dela. E eu não tenho muito apego à receita, aos ingredientes, ao meu modo de fazer. Eu já alterei essa receita muitas vezes ao longo dos anos, então eu tenho quase certeza que eu já mostrei pra vocês aqui, mas talvez com outros ingredientes que eu não usei hoje, ou tudo numa proporção diferente, eu meio que vou adaptando, eu não tenho mais aquele desespero de sair e comprar coisas pra fazer uma receita se eu não tiver em casa, eu meio que vou adaptando, se der certo, deu, e aí eu começo a fazer com menos ingredientes, se não, eu repito quando eu tiver tudo em casa. Conclusão é, se a gente tem uma receita que a gente Nossa, gosta, as olha crianças isso. pedem pra fazer sempre, eu meio que vou simplificando ao longo do tempo, gente. Então, se você já viu essa receita antes e era diferente, é porque eu mudei mesmo. E aí, alguns resultados das panquequinhas. Rosa subindo na mesa. Eu espero que vocês tenham gostado desse Nossa, vídeo e a gente se vê semana que vem. bom demais. Eu aguei, Thalita, eu aguei. Sigam a Thalita no YouTube. Bom demais. Valeu.